Quero convidar a todos a abrirem o livro de Salmos, o Salmo 74. E você, se puder, mantenha o texto bíblico aberto durante toda a exposição desta manhã, porque nós não faremos a leitura de uma única vez, nós vamos fazê-la por partes. Salmo 74. Salmo 74. Mantenha assim o texto aberto diante de si. Uma grande crise que o mundo experimenta é a realidade do mal. O mal está aí. Ele é real. Mais difícil ainda de nós lidarmos com o fato de que muitas vezes nos defrontamos com a prosperidade e a prevalência dos homens maus. E aí nós vivemos aquele dilema, como nós lidamos com o fato de que o nosso Deus é bom e onipotente. Como lidamos com o fato de que um Deus bom e onipotente esteja permitindo a prevalência e a prosperidade de homens maus. Como o cristão lida com isto? E ainda mais, e quando as coisas de Deus, as coisas preciosas de Deus, parecem que foram esquecidas por Deus. Os salmos constituíam o saltério. Salmos escritos especialmente por Davi e os levitas, que eram as orações com música cantadas no culto do Antigo Testamento. Os 150 salmos estão divididos em 5 grandes tomos, ou volumes, ou livros. E nós estamos agora aqui no livro 3, que são os salmos 73 a 89, que guarda uma correlação com o terceiro livro da lei de Moisés, chamado Levítico. E aqui nesse terceiro livro dos Salmos, apenas 2 salmos são de Davi. Os demais salmos são dos levitas. Os levitas da tribo de Levi eram funcionários públicos, especialmente dedicados ao culto. E o principal levita aqui é Asaf. Então a maior parte dos salmos deste livro 3 é de composição de Asaf. O seu tema é o santuário, a adoração. O santuário é mencionado em quase todos os salmos. E antes de nós adentrarmos ao salmo desta manhã, nós precisamos nos lembrar da singularidade de Israel. Deus estava em uma situação de ser o Criador, o sustentador e o juiz de todos os povos. Mas o povo de Israel era como se fosse o Filho de Deus. Ou seja, Israel era o povo da aliança de Deus. Israel desfrutava de uma condição única e singular de ser o povo redimido por Deus, o povo escolhido para que, por meio dele, o Senhor se revelasse ao mundo. Israel era assim como proposta luz para os gentios. Israel era um povo singular. E havia um significado especial em Jerusalém, um significado especial no Monte Sião e no templo. Lá havia apenas um Monte Sião, e ele era tido como monte sagrado para os judeus. E ali os judeus edificaram a sua capital, Jerusalém, e havia uma só Jerusalém. E lá em Jerusalém havia um templo, um só templo.
no qual o Senhor assinalava a sua presença entre o povo. Ali no templo, em Sião, em Jerusalém, tudo ensinava, tudo tinha um papel didático, tudo tinha uma lição espiritual, tudo cumpria um papel didático, tudo tinha uma pedagogia. O templo era, assim, uma lição viva, uma realidade que pulsava em ensino, em didática, em instrução para o israelita. Agora nós temos aqui o levita. Ele é oficial do templo e ele ora, e a sua oração é cantada, e ele canta em angústia e sofrimento. Vamos ver agora os versos de 1 a 11. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta, e agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machado e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Observe aqui, a natureza da angústia e do sofrimento do levita pode ser percebida nas 5 perguntas que ele faz. A primeira pergunta está aí no verso 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Ou seja, ele tem a experiência de estar sendo rejeitado por Deus e parece que isto se prolonga. Provavelmente o inimigo assolou Jerusalém, subiu ao Monte Santo, derribou o templo, profanou o templo. Agora já não há profeta, já não há sacerdócio, a condição é esta e o levita está: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque a segunda pergunta está aí no primeiro versículo também. Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? O que se espera de um pastor é que cuide das ovelhas, e agora o levita diz ao Senhor: por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? A terceira pergunta está lá no verso 10. Até quando? Essa é uma pergunta muito comum dos seres humanos em angústia. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Até quando? Observe, ele está falando para Deus. O adversário nos afronta, mas ele diz a Deus: até quando? Ele está falando a Deus: até quando o adversário nos afrontará? O que lembra que o poder de Deus é acima do inimigo. O Senhor pode pôr fim a isto. Essa é a razão porque, diante da investida do adversário, ele suplica: até quando, Senhor, permitirás isto? Também no verso 10 ele faz uma quarta pergunta: acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Ou seja, o inimigo blasfemará o teu nome para sempre.
ele se indaga. E a quinta pergunta dele aí está no verso 11. Por que retrais a mão? Sim, por que conservas a tua destra no peito, no seio? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no seio? Verso 11. Ele está dizendo a Deus assim: por que ficas de braços cruzados? Por que você não faz nada? É isso que ele está dizendo para Deus numa linguagem atual. E o que o levita, angustiado e sofrido por causa do inimigo que profana o santuário, profana o templo, profana Jerusalém, profana o Monte Santo, o que ele pede a Deus? Está aí no verso 2, duas vezes. Ele pede a Deus para se lembrar. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Novamente ele usa o verbo lembrar. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Ele pede a Deus para que se lembre e pede a Deus para que venha. Para que venha, ele diz aí então no verso 3: dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Lembra e dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. E aí o levita, então, ele descreve para Deus, de uma forma muito gráfica, a ciranda do inimigo. Ou seja, como o inimigo está cirandando. A ciranda do inimigo é de uma maneira retratada por ele em detalhes gráficos vívidos nos versos de 4 a 9. Observem. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam seus próprios símbolos, parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta, e agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Ele diz que esses adversários que agora profanaram o templo, eles eram como aqueles mateiros lá nas florestas espessas que pegam as suas katanas, os seus machados e saem quebrando tudo para abrir o seu caminho. Só que agora eles chegaram em Jerusalém e eles quebram as peças, o mobiliário entalhado, as coisas finas, os móveis bem feitos. Ou seja, eles agora chegam aqui e fazem os mesmos com esses lavores de entalhe, quebram também com machados e martelos. Eles parecem-se com os vikings, porque se os bárbaros respeitavam as igrejas e os mosteiros, quando vieram os vikings, eles vieram, não respeitavam nada. E essa é a condição porque o levita está angustiado e em sofrimento. Mas ele então relembra e declara o poder de Deus. Leamos os versos de 12 a 17. Ora, Deus meu, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do Leviatã, do crocodilo, e os deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol tu os formaste.
Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. O levita está com o coração angustiado, está sofrido, mas agora ele relembra o poder de Deus. E é interessante que ele faz isto tentando, numa linguagem humana, relembrar a Deus. É isto. É mais ou menos como aquele treinador que chama o lutador de boxe e diz assim: olha, você precisa agora, antes desta batalha, antes desta luta, relembrar as vitórias anteriores. Você não vai subir ao ringue sem lembrar-se das vitórias anteriores. E agora o levita faz isto para com Deus. Ele vai dizer: o Senhor é Deus poderoso, Deus desde a antiguidade, é Deus que opera feitos salvadores. Com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Sim, tu espedaçaste a cabeça do Leviatã. Aqui a tradução não é feliz. A tradução nossa aqui do Salmo diz crocodilo, mas essa não é a palavra. É Leviatã, parecia um monstro, um dragão, um preciosauro, como aliás está descrito o Leviatã lá em Jó 41, de 1 a 34. É a mesma palavra, não é um crocodilo, é uma coisa gigante, uma coisa pavorosa, provavelmente já extinta. E ele diz: o Senhor esmagou as cabeças do Leviatã. Ele então relembra ao Senhor o seu poder absoluto sobre a criação. Tu abriste os ribeiros, secaste os rios caudalosos, teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Ele relembra ao Senhor esse poder absoluto que Deus tem. E aí ele conclui a sua oração de lamento com um brado de confiança. Nos versos 18 a 23, vamos ler. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como ímpios te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Como é que o salmista, o levita, termina a sua oração de lamento? Basicamente, o que ele faz é relembrar que o que está debaixo do vilipêndio dos inimigos não pertence a ele, nem aos homens mortais, mas pertence ao Senhor. Ou seja, o que está em questão não é meu, é teu. O que está em questão não é minha posse, não é nossa posse, são coisas tuas. É mais ou menos quando um pai diz ao filho: olha, meu filho, fulano de tal, ele é muito inconveniente e ele anda cortejando a tua esposa. Ou então quando alguém diz assim: olha, aquele sítio é teu e as pessoas estão invadindo aquele teu sítio. E aqui o que o salmista termina dizendo é chamando atenção para 6 coisas do Senhor. Não são coisas dele, são coisas do Senhor. E ele diz, verso 18, é o teu nome.
O Senhor não zela pelo teu nome? O Senhor não manda que não se tome o teu nome em vão? Ele diz no verso 18: lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, esse povo insensato tem blasfemado o teu nome. E ele diz também lá no verso 21, não fique envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Ele lembra ao Senhor o nome do Senhor. Ele vai falar de um pássaro de cria, usado para o sacrifício no verso 19. Não entregues à rapina a vida de tua rola. É um pássaro criado em casa. E ele diz, não entregues para o gavião, não entregues para a ave de rapina, não entregues para o abutre, o pássaro de criação. Ele usa a terceira coisa, verso 19. Ele fala, os teus aflitos, os teus aflitos. Ele diz assim, não fique envergonhado o oprimido, louve o teu nome, os teus aflitos. Ele diz aí no verso de número 19, não te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. São os aflitos do Senhor. Verso 20, ele vai falar da tua aliança. Considera a tua aliança. Não foi o Senhor que veio ao encontro de Abraão? Não foi o Senhor que veio ao encontro dos patriarcas? Não foi o Senhor que veio ao encontro de Moisés? Não foi o Senhor que veio ao encontro de Davi? Não foi o Senhor que propôs os termos da aliança? Esta aliança não é tua? Ora, faz isto, considera a tua aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de violência. A quinta coisa que o salmista diz é a tua própria causa. Ele diz aí no verso 22, levanta-te, ó Deus, levanta-te. É mais ou menos como alguém que está prostrado no leito, está sentado no seu sofá e está ali prostrado, e ele diz, levanta-te, ergue e pleiteia a tua própria causa. Ou seja, se alguém tem interesse numa causa, deve buscá-la, deve buscar o advogado, deve ir ao tribunal, deve mover a sua causa, deve empenhar-se por ela, deve batalhar por ela. Então pleiteia a tua causa, pois a causa é tua. Por fim, ele fala da sexta coisa que é do Senhor. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Isto aqui não é uma oração moderna, isto aqui não é uma oração humanista, isso aqui não é uma oração antropocêntrica, em que o homem, na sua ingenuidade, o homem contemporâneo, no seu nanismo, imagina-se no centro de todas as coisas. Isto aqui é uma oração visceral de um levita cuja fé ela é de fato experiencial, ela é real, ela carrega em si a densidade da realidade. Isto aqui é ele dizendo, são os teus inimigos, são os teus adversários, não são os meus inimigos em primeiro lugar, não é a minha causa, não é o meu nariz que está em jogo, são os teus adversários, os teus inimigos. Faz uma oração desta. Como você acha que Deus reage a uma oração dessas? Aqui nós temos, irmãos, o povo redimido que adora. Adora mesmo em meio a ter inimigos. E um fato básico, ensinado realisticamente
ainda lá no terceiro capítulo de Gênesis, no terceiro capítulo da nossa Bíblia, é que você não precisa ter dado motivo para ter inimigo. Você o tem, e ponto final. O inimigo está aí, ele é real. Você não precisa ter dado motivo para ter inimigo. Ele é real, ele está aí. O adversário é, antes de tudo, o adversário do Senhor. E é interessante que o homem crente do Antigo Testamento, ele vê o Senhor como um pai que disciplina. Porque o crente do Antigo Testamento não imagina a bondade sem disciplina. Isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa nossa. Nós achamos que é possível amar sem disciplinar. O crente do Antigo Testamento não tem essa crise. Para ele, Deus é bom, e porque é bom, ele disciplina. Ou seja, Israel vê o Senhor operando de duas maneiras. Ou há períodos de graça, períodos de favor, períodos de chuvas de bênçãos, períodos de misericórdia, períodos de avivamento, e há então um triunfo sobre as fraquezas e sobre os inimigos. Ou seja, nesses períodos de graça, de avivamento, de triunfo sobre os inimigos, Deus está sendo bondoso, generoso. Ou então o contrário, aos períodos de juízo, de disciplina, de correção, em que Deus está pesando a sua mão, que são chamados períodos de ira, em que há derrota e vergonha debaixo das fraquezas e debaixo do poder dos inimigos. O que ele está dizendo é: nós estamos agora debaixo de um período da ira boa de santa de Deus. Por isso que ele começa dizendo: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? E por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Para o crente do Antigo Testamento, ou você está experimentando o juízo de Deus, e aí você está debaixo de vergonha, debaixo da fraqueza, debaixo do poder dos inimigos, ou você está debaixo da graça, do favor, do avivamento, da visita de Deus. É uma coisa ou outra. E ele está pedindo: Senhor, dá um passo para trás na tua ira e vem com graça, e vem e traz visita ao teu povo, vem ao encontro do teu povo, com favor. Eu queria dizer aqui então algumas palavrinhas finais. O salmista está trazendo suas angústias e sofrimentos ao Senhor. E talvez a linguagem do levita choque você. Mas é que a linguagem do levita, ela está em sintonia com a realidade da sua alma. Deixa eu dizer isso, explicar isso. Nós hoje temos uma linguagem protocolar. A gente pergunta a alguém: se você está com fome? E aí aquela pessoa que é muito educada, para não se dar assim, né, não ficar tão assim, não é? Ela diz: não, está tudo bem. Não, mas você está com fome? A minha avó era sábia, ela nem perguntava. Ela já chamava para a mesa, enchia o prato e dava mais. Porque ela já sabia. Oh, essa pessoa chegou agora, a essa hora, meio-dia, andou o dia amanhã inteiro, está com fome. Mas nós temos uma linguagem protocolar. Não, está tudo bem. Ah, mas come um pouquinho. Ah, tá. Então vou comer um pouquinho. É assim que nós somos. Ou seja, está tudo bem? Ah, está tudo bem. Está tudo bem? Está. Mas está tudo bem mesmo? Não está assim. O quê? Aí vem aquele problemão gigante. Porque nós temos uma linguagem polida, educada, protocolar, que a gente não quer ser antipático, a gente não quer desagradar o outro. Então a gente tem uma dualidade. A dualidade entre a nossa linguagem e a gastrite. Ou seja, estamos com uma linguagem polida, mas lá no interior nós estamos com a gastrite. Ou seja, nós estamos incomodados, nós estamos com a úlcera, nos roendo, porque é uma assintonia entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós estamos experimentando. Mas agora o levita está diante de Deus. E o provérbio diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas.
Aí o escritor aos Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então o levita não chega diante do Senhor e diz assim: está tudo bem? Deus pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Você está com fome? Não, estou muito bem. Está sentindo alguma dor? Não estou tudo bem. Não, não é assim. Ele chega trazendo a absoluta sintonia entre a sua linguagem e a sua realidade. E ele chega diante de Deus inteiro, verdadeiro, completo, nu, patente. Porque ele não pode mentir para Deus nem se esconder diante de Deus. Também isso mostra para a gente que o foco ou motivação do nosso lamento tem importância, sim. Quais são os motivos das grandes orações de lamento na Bíblia? São orações em que a pessoa fica lambendo as suas próprias feridas? Na verdade, quando a gente vê o crente do Antigo Testamento num salmo de lamento, ou quando a gente lê lamentações de Jeremias, ou quando a gente vê as orações de lamento, o que está em questão? O que ele está lamentando? Pelo que ele está colocando a sua tristeza diante do Senhor? Ele está preocupado com o povo de Deus, com o culto de Deus, com o reino do Senhor, com a obra do Senhor. Ele se lamenta pela casa do Senhor que está em ruínas. Ele se lamenta pela santidade do Senhor que está profanada. Ele se lamenta pelo povo do Senhor que está debaixo de juízo. Ele se lamenta, como diz aqui o nosso salmo, no verso 9, pela escassez dos profetas. Ele se lamenta pelo aumento da mentalidade e da prática mercantil no culto e nos negócios do Senhor. Ele se lamenta pela leviandade e trivialidade dos sacerdotes. Ele se lamenta pelo cinismo e frieza das novas gerações. Ele pede que o Senhor restaure e reavive o seu povo. Ele pede que o Senhor derrame abundantemente do seu espírito. Ou seja, quando o crente do Antigo Testamento lamenta, ele não fica lamentando a sua última dor de dente, embora ele pudesse fazer. O que ele lamenta, na verdade, a grande foco dele é, sobretudo, a glória de Deus. Isso é diferente da murmuração, em que nós ficamos nos remoendo em nós mesmos. Essa é a razão por que ele diz: pleiteia a tua própria causa. E por fim, em o Novo Testamento, o Deus guerreiro a quem nós invocamos tem um nome: o nome de Jesus Cristo. Certa ocasião, um repórter entrevistou um senhor idoso em seu aniversário de 100 anos. E o repórter perguntou a esse homem centenário: no que você mais se orgulha? E ele respondeu: bem, eu não tenho inimigo neste mundo. E o repórter disse: mas que coisa linda, inspiradora. Quer dizer então que você nunca teve inimigos? Quer dizer então que você nunca criou razões para ter inimigos? O homem centenário disse: não, significa que todos os meus inimigos, graças a Deus, já morreram. E que eu sobrevivi a cada um deles. Sabe, irmãos, quando todos os seus inimigos tiverem sido vencidos, Jesus Cristo ainda estará firme e em pé.
ele subordinará todos os seus inimigos. Pode ser que hoje você perceba, e olhando como Asaf, você vê a casa em ruínas, as coisas em ruínas, o inimigo profanando, o nome de Deus sendo ultrajado, e você se sinta onde vamos parar com essas coisas. Não se iluda, o ancião de dias, ele vai suplantar todos os seus inimigos. O Cristo será vitorioso, a causa de Cristo será vitoriosa, a obra de Cristo será vitoriosa, o povo de Cristo será vitorioso, o servo de Cristo será vitorioso, todo aquele que está em Cristo será vitorioso. Quando o Apocalipse termina, falando de Cristo, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode orar a Cristo para pleitear a causa dele, e pode fazer isso com segurança. O Senhor Jesus será vitorioso sobre todos os seus adversários. E mais, quem estiver com Cristo será vitorioso com ele. Que Deus os abençoe. Oremos. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em confiança. Ajuda-nos a orar, porque não sabemos. Ajuda-nos a orar pleiteando a glória do teu nome, a honra da tua santidade, a perfeição dos teus atributos. Ajuda-nos a termos orações mais postas em ti, maiores do que nós, maiores do que os nossos próprios interesses. Ajuda-nos a termos o coração em Sião, em Jerusalém, no teu templo, na tua morada, em ti. Nós oramos por Cristo. Amém.